Bom, já é sabido que os arminianos gostam de falar contra o calvinismo. Existem muitos livros sobre isso, existem muitos vídeos, né? E no YouTube agora parece que está multiplicando a quantidade de vídeos contra o calvinismo, né? Especificamente contra o calvinismo. Isso é bem comum. Aliás, ninguém fala tanto sobre eleição, predestinação, livre-arbítrio e Calvino. Ninguém fala tanto sobre esses temas como os arminianos. Eles falam mais sobre isso do que os calvinistas. Não sei se você já percebeu, né? Mas e aí que tá? Aí que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês já notaram que eles estão fazendo isso mais? E por que eles estão fazendo isso mais nas redes sociais? E esse vídeo vai explicar por que eu não assisto os vídeos deles, nem um vídeo contra calvinismo. Os livros são os piores, né? Os arminianos nunca lançaram um livro que refuta o calvinismo pela Bíblia. Eles vão sempre pela lógica deles e difamando o calvinismo, né? É o método deles. Enquanto nós fazemos leitura e exposição da Bíblia, vocês podem ver no meu canal, toda vez que eu vou falar sobre livre-arbítrio, eu uso a Bíblia, né? Enquanto a gente faz assim, o método arminiano é mentir e difamar os calvinistas. Isso não é de agora, isso é de muito tempo, né? A gente tem na história da Reforma isso acontecendo, no Lutero tendo que responder os pelagianos, e era o tipo de defesa de Lutero era igual ao nosso, e o tipo de ataque pelagiano era igual ao dos arminianos, né? Difamação, mentira e um monte de coisas assim. A gente tem também Agostinho brigando com Pelágio, e a gente tem o mais recente, né, que é o John Knox, também tendo que responder, e aparentemente o que ele responde é muito parecido com o que a gente vê hoje dos arminianos, né? Mas você já parou para pensar que em 2023 o motivo pelo qual há tanto conteúdo contra o calvinismo nas redes sociais? A gente está na rede social o tempo todo agora. Na nossa vida parece que virou rede social, né? Não deveria ser tanto assim, mas é. Então, eu vou citar para vocês 3 motivos pelos quais os arminianos falam tanto contra o calvinismo. E eu vou repetir para vocês: os arminianos passam mais tempo tentando difamar o nosso nome do que lendo a Bíblia para explicar as suas doutrinas. Você faz um teste, vai nos vídeos desses caras. Eu não estou mentindo para vocês. Eles vão fazer 90% de encheção de linguiça, falando mal do calvinismo, falando que Calvino matou Serveto, que é uma mentira, né? Falando que a gente fala não sei o quê. Eles vão passando 90% do tempo fazendo isso e 10% citando a Bíblia. E mesmo assim, quando eles vão citar a Bíblia, são 3 textos apenas, que eles só sabem usar esses textos, né? Nesse caso, né, os arminianos eles são completamente retardados, biblicamente falando. Eles não conseguem evoluir a teologia bíblica por causa dessa maneira de refutar o calvinismo. Mas tem 3 motivos que fazem os arminianos falarem tanto sobre nós. O primeiro motivo é que eles precisam falar mentiras sobre nós, e eles passam muito tempo falando sobre isso, por não poder usar a Bíblia contra nós. É muito fácil você vir no canal calvinista como o meu, pesquisar livre-arbítrio e ver eu usando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Efésios, João, Mateus, né, Apocalipse. É bem fácil você encontrar esse tipo de conteúdo aqui. O problema é que os arminianos não podem fazer o mesmo porque a Bíblia condena o arminianismo. Na Bíblia, o arminianismo não tem espaço. Na Bíblia inteira eu tô falando. Não tô falando de metade de um versículo, como é o que fazem com João 3,16. João 3,16 é um texto extremamente monergista, mas por eles lerem só a parte A do versículo 16, eles acham que estão defendendo a fé deles, mas não estão. É só você ir em João 3,18, 2 versículos depois. É só ler o início de João 1, né? Vocês vão ver que o texto é monergista, não é sinergista. Mas como a Bíblia condena o arminianismo, os arminianos eles precisam, uma necessidade para juntar mais pessoas nessa seita. Eles precisam ficar falando mal e jogando pesado, né, de forma pessoal contra os calvinistas. Não por isso que eles não podem parar de falar sobre o calvinismo, senão eles perdem pessoas.
E aí vocês podem constatar isso. Não tem Bíblia quando eles vão falar. Quando eles citam versículos, são no máximo 3 versículos que eles têm na mente, enquanto a gente cita capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia, eles citam versículos da Bíblia, né? E eles chegaram, por exemplo, um tempo atrás, inventar que Calvino era gay. Olha só o nível que os caras descem. Para difamar o calvinismo e fazer as pessoas odiarem o calvinismo, eles falaram que Calvino era gay, que ele escrevia cartas românticas para outro rapaz, né? Tipo assim, cara, não dá para defender a sua visão usando a Bíblia, aí você tem que fazer o quê, né? De forma humilde, você tem que assumir que o outro está certo, né? O cristianismo ensina humildade, mas os arminianos, eles não são humildes, eles são extremamente arrogantes. E é engraçado que eles nos julgam de arrogantes, mas você pode ver os vídeos deles são extremamente recheados de ódio contra pessoas em particular, como o caso daquele cara do CACP que odeia o Granconato, e ele deixa isso transparecer nos vídeos. Eles inventam mentiras contra os calvinistas, mas eles não podem usar a Bíblia, entende? Por isso que eles amam fazer vídeo sobre nós, difamando-nos, ao invés de usar a Bíblia contra nós. Esse é o primeiro motivo. Eles precisam fazer isso para se manter no poder eclesiástico, digamos assim. Um batista, por exemplo, ele não pode usar nem a própria história, nem a confissão de fé dele ele pode usar, porque ela é mais calvinista do que eles. Apesar da confissão de fé batista ser tecnicamente arminiana, ela é superior à teologia arminiana que alguns professam. Então, o batista, quando vai falar mal do calvinista, ele tem que fazer meme, ele tem que fazer piada, porque é o que ele tem para jogar. Ele não pode usar a Bíblia, ele não pode usar a confissão de fé dele. Então ele tem que virar um palhaço religioso, fazer vocês rirem e desistir do calvinismo, entende? Vocês às vezes não percebem, mas odeiam o calvinismo porque alguém fez um meme contra o calvinismo e vocês acreditaram no meme, né? O que era o sola escritura virou o solos meme, né? Ou solos palhaços, né? Mas não sola escritura. O segundo motivo dos arminianos terem e gostarem de falar muito sobre nós nas redes sociais, né, eu quero dizer agora, é que fazer isso traz dinheiro para eles, sabe? Falar mal do calvinismo atrai muitas visualizações. Atrai mais visualizações falar mal do calvinismo do que defender o calvinismo. Vocês podem olhar os números, né, de cada vídeo, vocês vão ver que quando alguém fala mal do calvinismo, ele atrai uma multidão enorme. E, cara, no YouTube ou nas redes sociais, multidão é sinônimo de dinheiro. Tá? Curtida, no final das contas, é sinal de status e poder. Então, para se manter aí no poder, eles precisam continuar falando mal. Dificilmente você vai ver uma série de vídeos famosas defendendo o arminianismo. Por quê? Isso não atrai status, isso não atrai views, entendeu? O que atrai views é difamação. É um público que gosta de falar mal um do outro, ao invés de pegar a Bíblia e ler, né, eles preferem falar mal um do outro. Inclusive eu vi esses dias um texto de Agostinho, ele falando isso, né? Sintetizando o texto de Agostinho, ele estava falando o seguinte, ó, vamos deixar de falar do que eu concordo, do que você concorda, e vamos para a igreja ler a Bíblia comigo, entende? E é uma coisa que não acontece, né? Obviamente, quando os arminianos leem a Bíblia, eles ficam muito parecidos com os calvinistas, porque a Bíblia fala aquilo que a gente repete. Nós repetimos a Bíblia, né? Enquanto eles nos vídeos não. Mas é isso, eles precisam fazer vídeos para ganhar views, curtidas e dinheiro. A maioria desses caras da internet, você pode ver, fazem isso semanalmente, um vídeo contra o arminianismo. E esses caras das redes sociais, tudo que eu tô falando, você pode perceber, veja hoje, você vai perceber o que eu tô falando, tá? Esses caras das redes sociais, eles são viciados em curtidas. Por isso eles não sabem falar nada mais sobre de calvinismo, além de eleição e predestinação. Eu sei os temas de cabeça. Eleição, predestinação, salvação de crianças, condenação daqueles que não ouviram o evangelho. São os temas. É basicamente a mesma coisa. Por quê? Não que eles queiram te ajudar. Eles não querem te ajudar. Eles precisam repetir os temas, porque são esses temas que atraem views,
criam ódio nas pessoas e eles ganham dinheiro com isso no final das contas. Vendendo livros, vendendo cursos. E eu também tenho aqui estudos sobre o calvinismo, mas ele não atrai tanto olhar, porque a minha linguagem não é de ódio, né? Eu falo mais lendo a Bíblia, explicando pro pessoal. Já os arminianos não. Eles precisam repetir os temas, eles precisam falar da mesma coisa, usando os mesmos argumentos, inclusive. Usando o primeiro ponto que eu falei com vocês agora há pouco, né? É um eterno reset, sabe? Eles falam, repete. Falam, dão reset e começa de novo. Dá reset e começa de novo. Eles não evoluem, né? Porque os argumentos deles são os mesmos. Se você ler o livro de Lutero, né, Nascido Escravo, você vai ver Lutero falando com o arminiano do século 23, século 21, de 2023, porque os argumentos são tão fracos hoje quanto eram na época de Lutero. Eles não foram para frente, entende? E eles gostam de fazer isso porque, apesar disso não ensinar nada para ninguém, isso atrai muitos views, muito dinheiro no final das contas. Infelizmente, é por isso. É por isso que eu não perco meu tempo também assistindo o vídeo. O pastor da CACP gravou outro vídeo contra o arminianismo, contra o calvinismo, falando sobre o livre-arbítrio. Mais um vídeo sobre isso? Sério mesmo? Mais um? Ele vai falar o que dessa vez? Porque ele já falou tudo. O Josuka gravou mais um vídeo contra o calvinismo. Mais um? Né? Quem é que é o público-alvo desses caras? Né? O que ele agrega de conhecimento? Se ele está repetindo o mesmo tema, nunca tem nada agregado. E é por isso que eles gostam, eles têm que fazer isso, né? Na verdade, o financiamento deles é falar mal do outro, né? Você pode reparar, vai e volta, os temas sempre repetem. Eles não querem te ajudar. Que eles querem que você passe tempo ouvindo isso, sabe? Isso funciona como uma lavagem cerebral. Você vem no meu canal, a gente abre a Bíblia, a gente lê, conversa sobre os versículos e você vai embora. E é progressivo. Começa falando, vou abrir na Bíblia, vou mostrando para vocês, né? No arminianismo é a mesma coisa. Sempre, o tempo todo a mesma coisa. É o que eles têm que jogar dessa forma aí mesmo. Bom, já que você chegou até aqui no estudo, e caramba, você deve ter visto muita coisa aqui no canal, eu quero te dar um presente, né? Você sabe que eu relancei, né? Eu não relancei não, né? Eu lancei a terceira edição do Texto e Contexto, meu livro, né? Tá aqui no canal, um livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, já falei sobre ele sobre Bíblia, já falei sobre ele no Teologia Eatre, enfim, eu vou dar um presente para você. Você vai poder comprar o Texto e Contexto pelo custo dele. Então você só vai pagar o preço do livro, tá? Você vai usar o cupom de desconto que está aparecendo na tela agora. Então vai na Wiclap, o link está na descrição desse vídeo, coloca o cupom de desconto e você vai comprar pelo preço de custo até dezembro de 2023, tá? É isso aí, é um presente para você. Texto e Contexto para você ler e interpretar a Bíblia Sagrada pelo preço de custo, beleza? Agora sim, vamos continuar com o vídeo aqui que já está terminando. Vamos lá. O terceiro motivo pelo qual eles amam falar contra o calvinismo é um motivo histórico, eu diria que é um motivo milenar, tá? E isso eu falo sobre isso aqui no nosso estudo Calvinismo para Arminianos, onde a gente vai analisar a briga entre sinergismo e monergismo desde o primeiro século, tá bom? Vou falar para você agora, esse é um ponto interessante. Eu até convido você que está ouvindo a passar lá depois na área de membros e procurar, o link está na descrição, tá? Procurar o estudo Calvinismo para Arminianos. É uma série de vídeos que eu tenho aqui no canal. Essa é uma briga milenar, tá? Os arminianos precisam pregar o evangelho do livre-arbítrio. Faz parte da seita deles. Nós, calvinistas, pregamos o livre-arbítrio, sim, mas nós exaltamos a soberania de Deus. Veja que comparação, né? Os calvinistas exaltam a soberania de Deus, os arminianos exaltam o livre-arbítrio do homem. Você nunca desconfiou disso? Você nunca parou para pensar o quão estranho isso é? Pouca gente faz isso, né? Uma reflexão que você devia ter feito. Os arminianos, de forma geral, isso de forma milenar, não começa com Armínio, tá? Isso começa lá em Atos 15, pelo menos. Eles são missionários do livre-arbítrio libertário.
Na verdade, os judeus da época de Jesus pregavam também, de certa forma, isso. Eles viviam assim, se pregavam sempre, mas viviam assim, né? Tanto é que eles mesmos é que definiam as coisas, eles nem usavam mais a Torá. Eles usavam a Torá para pregar aquilo que eles queriam, né? Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, bate tanto nos líderes daquela época. Mas esses caras de hoje em dia, eles são missionários do livre-arbítrio libertário. Pesquisei. Livre-arbítrio libertário, tá? São como os humanistas seculares. Eles começaram isso lá atrás na história da igreja, tentando libertar o povo da igreja. Uma coisa que, na minha opinião, era necessário, mas não do jeito que foi feito, né? Os humanistas, eles precisaram descentralizar o poder da igreja católica, porque, cara, a igreja católica estava prendendo o comércio, estava mandando no rei, estava matando quem discorda dela. Obviamente, alguma coisa tem que ser feita. Eles fizeram, só que fizeram do jeito errado. Eles tentaram tirar Deus do centro, quando deveriam ter tirado o homem, a igreja só do centro, né? Então, o livre-arbítrio libertário surge nesse tipo de religião, tá? Na história da igreja, o sinergismo, que é o grande propagador desse livre-arbítrio aí, ele é sempre um empecilho para a doutrina da graça de Deus. Eu quero um dia gravar sobre a doutrina da graça para vocês também. Eles estão na ativa desde o primeiro século. Veja lá em Atos 15. Veja o dever de casa para vocês. Estuda Atos 15 e veja como a batalha entre sinergismo e monergismo começa lá, tá? Assim que você puder, pesquise essas duas coisas também que você vai entender. Então, os arminianos, eles precisam falar tanto do livre-arbítrio, porque o centro da doutrina deles é a liberdade humana. Enquanto o centro da nossa doutrina é a soberania exaustiva de Deus, a qual a gente não tem medo de falar, porque Deus permite que isso aconteça e nós glorificamos a Deus por ser desse jeito, do jeito que Ele é, e nós glorificamos a Ele por ser soberano, por ser o Deus que governa todas as coisas. O livre-arbítrio libertário quer justamente ir na contramão. Nós não queremos um Deus que controla todas as coisas, nós queremos determinar as coisas. Então, o livre-arbítrio libertário é um movimento que ele é muito forte dentro do arminianismo, mesmo que Armínio não fosse desse movimento, ele entrou no movimento de Armínio, tá? Isso que eu tô falando para vocês conversem com pessoas que eram arminianas, que eles vão concordar, tá? Eles vão até te ensinar mais do que eu tô falando agora. Quem saiu do movimento arminiano concorda na hora com o que eu tô falando, porque eu converso com ex-arminianos, tá? Eu não tiro essas teorias da minha cabeça, não. Eu converso com ex-arminianos também, né? Concluindo aqui para terminar esse vídeo curto, né? No estudo sério, não tô falando essa palhaçada que os arminianos fazem, não. No estudo sério, né? E aí eu sei, um monte de gente vai me chamar de arrogante. Eu não sou arrogante. Arrogante é os caras que a gente vê gravando por aí. Os nossos vídeos aqui são totalmente tranquilos em relação às doutrinas, não tem arrogância nenhuma, né? O problema é que quando você discorda de alguém, a forma dela se defender é te chamando de arrogante, né? Então, eu discordo do arminianismo, eu mostro na Bíblia que ele não existe, e aí, ao invés de se defender usando a Bíblia, o arminiano vai e me chama de arrogante. Eu não fui arrogante, eu só mostrei na Bíblia, né? Então, muita gente vai me chamar de arrogante e eu não tô nem aí para esse termo mais, sabe? Não me afeta mais. Mas no estudo sério da teologia, falando de teologia agora mesmo, esse estudo sério envolve a análise da Bíblia Sagrada em comunhão com Deus, sabe? Análise da Bíblia Sagrada em comunhão com Deus, mas ainda falta uma outra coisa: humildade. É necessário humildade, não para debater com o arminiano, não tem a ver com o debate arminiano. É necessário humildade para estudar a Bíblia, para você aceitar e crer naquilo que você está lendo na Bíblia Sagrada. Senão você vai pular a Bíblia Sagrada toda. Você vai ler só os 3 textos que os arminianos ensinam. Porque parece que eles só conhecem esses textos da Bíblia, né? Porque eles são arrogantes, é por isso que eles não leem. Mas estudo sério envolve comunhão com Deus eterno, com Deus soberano, com Deus gracioso, Deus de amor, que soberanamente nos perdoou pela sua graça. Soberanamente. Isso parece até injusto, o perdão de Deus em nós, porque nós não merecemos nada. Mas ele diz o seguinte: eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, e ele perdoa, né? Sem humildade e comunhão com Deus, cara,
vocês não vão entender a Bíblia. Ou vocês vão passar a odiar ainda mais a Bíblia e aqueles caras que leem a Bíblia para vocês, né? Em nada na leitura da Bíblia a gente é incentivado a ser arrogante. A gente não é incentivado a ser arrogante. Nós não somos incentivados a mentir contra os arminianos. Não somos incentivados a jogar ódio nas telas contra os arminianos. Não, nós somos incentivados a ler, entender a Bíblia e propagar a palavra de Deus. O evangelho da graça, o evangelho de um Deus soberano e o evangelho que é contrário à liberdade humana, porque ela caiu. Ela é pecadora, a liberdade do homem é pecadora. Eu falei em outro vídeo que a minha oração é que Deus não me dê liberdade, a minha oração é que Ele me manipula mesmo. Eu não tô nem aí, me manipula, que vai ser melhor. Né? Bota as cordinhas em mim mesmo. Deus não faz isso, tá, pessoal? É mais uma mentira que os arminianos contaram para vocês. Mas é uma mentira que, se fosse verdade, sinceramente, eu escolheria, né? Coloca a mesma cordinha em mim, não deixa eu fazer o que eu quero. Não deixa eu pecar do jeito que eu peco, não. Me manipula, porque é melhor. Né? Mas, felizmente, Deus não faz isso, né? Em nada nós somos incentivados a ser arrogantes e colocar esse ódio que a gente vê tanto, né? É só você olhar os vídeos. Seja sincero, né? Vai fazer isso. Se você quer entender melhor o calvinismo, vou te lembrar que eu falei nesse vídeo, mas eu vou te lembrar de novo. Aqui na área de membros, a gente tem um estudo chamado Calvinismo para Arminianos, onde eu vou falar do básico para vocês. Vamos começar do zero, tá? A primeira coisa que a gente define no Calvinismo para Arminianos é que eles mentem sobre nós. E a gente vai falar sobre quais mentiras, né? Só como exemplo, né? E a gente vai terminar a falar dessa briga entre monergismo e sinergismo. Ela passa pela história do monergismo na história da igreja toda. É bem interessante. Você vai entender direitinho, tá? Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, preparando mais conteúdo para vocês, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.